Saudações, estudantes de todo o Brasil. Começa agora o terceiro ano da disciplina de Sociologia do Ensino Médio. Nós vamos estudar as mudanças radicais que ocorreram em busca de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Você é uma pessoa contestadora? Vamos falar da luta por valores como igualdade, dignidade, justiça, solidariedade e fraternidade em um mundo melhor para se viver. Vamos falar também sobre os ideais socialistas e capitalistas. O socialismo com a perspectiva de uma sociedade unificada e o capitalismo que prega a livre circulação de riquezas. Vamos analisar os motivos da guerra silenciosa travada entre dois blocos econômicos que dividiram o mundo no século XX, a Guerra Fria. Além disso, você vai aprender as atribuições e características dos três poderes do Estado brasileiro: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Temos bastante trabalho pela frente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos nossos encontros. Vamos lá, então? Olá! A política é compreendida por boa parte da população como algo distante da vida das pessoas, uma atividade realizada apenas por um determinado grupo. No entanto, apesar dos antagonismos e das contradições, é através da política que a vida em sociedade avança. São as decisões políticas que guiam a vida social e estruturam as regras para convivermos em sociedade. A política faz parte do cotidiano e é algo presente nas iniciativas populares. A participação popular nas estruturas estatais é importante porque o indivíduo tem um papel preponderante. Pense nas mobilizações que acontecem através da União dos Estudantes ou do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, grupos de pessoas que se reúnem e lutam por uma causa política em comum. Na vida social, o coletivo é determinante, principalmente quando se fala em ação política como expressão de uma determinada sociedade, no caso, a sociedade capitalista. A Grécia é o berço da civilização ocidental. As principais noções de coletividade da vida social foram expressas pelos gregos. Ao longo da história, muitos pensadores buscaram entender os fatores de organização de grupos e indivíduos nas sociedades, tendo como elemento a forma de organização social. Falar em organização social é compreender o conceito histórico e sociológico da noção de política como vida coletiva. Trata-se de um longo processo de estruturação até chegar à concepção de Estado, como vemos na atualidade. A definição de política é importante para a vida social porque se fundamenta na inter-relação entre sujeitos e grupos em um processo de consenso e desacordos. Além disso, existe uma busca permanente por regras de convívio individuais e coletivas. A história da política passa pela construção das cidades-estado e vai até a concepção de governos, como vemos hoje. Ao falar em política, o mote principal é a noção de bem comum, ou como diz o cientista político Norberto Bobbio, a política deve ser compreendida como direito positivo do cidadão. Alguns conceitos são primordiais para o estudo da política, como democracia, cidadania, participação e totalitarismo. Também é preciso salientar que a definição de público e privado é muito importante. A Grécia foi o berço da noção de política e tinha a democracia como forma de organização da vida social, dos espaços públicos de diálogo e de decisão dos cidadãos. Essa noção permite entender o aspecto democrático de participação na vida pública e política da sociedade e a importância do Estado como organizador desta participação. Nos vemos no próximo encontro.
Olá, estudantes de todo o Brasil! Ao longo do desenvolvimento da humanidade, o ser humano passou por diversos processos e etapas de desenvolvimento. Teve a necessidade de buscar alimentos na natureza, de aprender a produzir os próprios alimentos e de organizar uma vida coletiva. Afinal, nós somos seres sociais. No processo de organização da vida coletiva, o ser humano precisou criar mecanismos para se relacionar socialmente. Dessa forma, surgiu a necessidade da política e do Estado. Sendo assim, essa necessidade está presente desde a origem da humanidade, enquanto grupos coletores ou caçadores, até as formas mais avançadas de organização da produção e reprodução dos seres humanos. O desenvolvimento da história humana carrega junto o desenvolvimento do pensamento, de normas, regras e valores. As ciências sociais analisam e debatem esse processo de construção das instituições sociais e as relações entre os indivíduos. A política, enquanto processo de ação coletiva que se expressa na necessidade do convívio da vida social, traz consigo outra realidade necessária, ou seja, uma forma normativa para a organização da vontade e necessidade de todos. Por isso, vários teóricos analisam a constituição do Estado enquanto bem coletivo da sociedade. Os cidadãos devem saber que direitos individuais ajudam a construir o processo histórico da humanidade. O Estado é o mediador da relação entre os sujeitos na vida prática e na política, enquanto ação social de cada indivíduo ou grupo. Esses aspectos são fundamentais para a manutenção do que chamamos de civilização, ou seja, de um dos elementos mais importantes da vida das pessoas, o convívio social. Somente através desses elementos de organização da vida coletiva podemos viver em harmonia. O Estado é a organização política mais ampla da vida social. E para viver em sociedade é preciso algumas regras. Afinal, ninguém pode simplesmente fazer o que tem vontade. Você já imaginou o caos que seria? O ato de cada um de nós interfere na vida do outro. Isso também ocorre na esfera mais ampla da vida coletiva. Por isso é necessário que todo cidadão conheça os direitos que tem, mas também saiba os deveres para viver coletivamente. O Estado é apenas uma representação teórica das instituições que as próprias relações sociais constroem. E o governo é a forma que organiza de fato essas estruturas da vida social. Procure buscar outras informações sobre as formas de organização do Estado, ou seja, sobre as características e os elementos primordiais dos governos para a vida dos cidadãos. Nos vemos no próximo encontro. Olá, galera da sociologia. Vocês sabiam que, de acordo com os teóricos da ciência política, o ser humano abre mão da liberdade para viver em sociedade? A convivência coletiva precisa de normas e regras de organização. E é responsabilidade do Estado, através do governo, controlar essa organização social. De uma forma simplificada, podemos dizer que o governo é um indivíduo ou um conjunto de pessoas que exercem o poder e dirigem o Estado. O Estado é abstrato. Ele só existe por meio dos governos. E são as formas de governo que guiam as relações entre os cidadãos. A forma de governo determina se uma sociedade é democrática ou autoritária. O governo é a instituição política mais importante do Estado. É ele que decide a linha política e que administra o funcionamento das atribuições do Estado. Para que exista um Estado, é preciso que um povo se fixe em um território. Dentro das fronteiras territoriais, esse povo pode instituir
por autoridade própria, órgãos que elaborem leis necessárias à vida coletiva e que fiscalizem o cumprimento dessas leis. Portanto, o Estado é uma comunidade humana composta por 3 elementos essenciais: o povo, o território e o poder político. As finalidades do Estado também são 3: a segurança, a justiça e o bem-estar. O Estado foi idealizado pelo ser humano para controlar o poder político. Ele não existe no plano concreto. No entanto, é necessária a presença humana para gerir o poder. O governante não deve assumir-se como Estado. Deve lembrar que está em um lugar transitório. O exercício do poder originou a teoria dos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. A sociedade, o Estado e o direito representam uma cadeia de fenômenos conectados uns aos outros por veículos inseparáveis que têm o objetivo de exercer o poder. A Constituição é a lei maior que organiza o Estado. Ela garante os direitos dos cidadãos e limita o poder dos governantes. O Brasil tem uma Constituição em vigor desde 1988. Ela foi promulgada por uma Assembleia Constituinte, portanto, é legítima e soberana. A Constituição dá instrumentos ao Estado para promover o bem comum. Ela prevê direitos e deveres que contribuem para que os cidadãos tenham uma vida digna. Quando a sociedade é regulada por uma Constituição, tem mais condições de viver em democracia. Os direitos humanos são universais, independente do reconhecimento formal dos Estados. Já direitos fundamentais são aqueles reconhecidos formalmente pelos Estados e assegurados por meio das garantias constitucionais. Contudo, para que os direitos fundamentais sejam legítimos, é necessário que eles não contrariem os direitos humanos. Procure saber sobre seus direitos e lute por eles. Nos vemos no próximo encontro. Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre os 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Essas instituições se relacionam de várias maneiras. A separação dos 3 poderes é um pré-requisito para a sustentação de sociedades democráticas e é fruto da sociedade moderna. A forma de governo vai implicar em quem comanda o poder executivo e, consequentemente, como será a relação do judiciário com o legislativo e se há ou não há concentração dos poderes nas mãos de um líder, como ocorre nos regimes ditatoriais. O Brasil é uma república presidencialista e que instituiu a separação dos 3 poderes. Cabe ao presidente da República o exercício do poder executivo, ao parlamento o poder legislativo e à magistratura o poder judiciário. Contudo, o bom funcionamento destes poderes depende de como nós exercemos nossa cidadania, de como defendemos e cumprimos as leis e de quem escolhemos para nos representar nos 3 poderes. As atribuições dos 3 poderes estão expressas na Constituição Federal. Veja esse regramento no título 4 da lei. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional e é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Já o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros. É dito presidente o candidato que, durante as eleições, obtiver a maioria absoluta dos votos, sem contar brancos e nulos. O presidente da República presta o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observando as leis, promovendo o bem geral do povo, sustentando a união, a integridade e a independência do Brasil. Não menos importante, o
Poder Judiciário é composto por ministros, desembargadores e juízes que desempenham a função de julgar situações e pessoas de acordo com as leis aprovadas pelo Legislativo e com as regras constitucionais do país. Portanto, o Poder Legislativo elabora as leis, o Executivo executa e o Judiciário julga os conflitos que ocorrem no país. Acompanhe as atividades dos três poderes pelos canais da TV Câmara, TV Senado e TV Justiça. A sociedade moderna construiu uma nova concepção de poder em relação às formas absolutistas do passado. A doutrina da separação dos poderes trouxe a ideia de um sistema de pesos e contrapesos para evitar regimes despóticos e autoritários. De acordo com a doutrina, a separação dos poderes e a autonomia de cada um garantiria o equilíbrio entre os poderes, já que cada um limitaria o poder do outro. Deste modo, se evitaria que o poder se concentrasse nas mãos de um monarca absoluto, ou nas mãos de uma Assembleia Popular, ou nas mãos da aristocracia. Muitos países construíram regimes políticos baseados na autonomia dos poderes executivo, legislativo e judiciário, incumbindo um poder de controlar o outro. A relação entre os poderes muda nas variadas formas de governo, mas o valor da autonomia e da independência entre os poderes é preservada. Busque mais informações sobre a relação dos três poderes num sistema presidencialista, como é o Brasil, e veja na prática pelos canais de TV Câmara, Senado e Justiça. Isso nos enriquece como cidadãos. Nos vemos no próximo encontro. Olá, estudantes de Sociologia. O capitalismo pode ser compreendido como a acumulação de recursos financeiros e materiais, como prédios, máquinas e ferramentas. A origem e o destino desses recursos é a produção econômica. A principal característica dos meios de produção capitalista é o trabalho assalariado. Outra característica é a divisão social do trabalho. Na sociedade capitalista, cada indivíduo tem uma profissão e as pessoas dependem umas do trabalho das outras para satisfazer as necessidades de sobrevivência. No capitalismo, cada pessoa realiza uma parte do trabalho e só consegue subsistir se puder comprar o que foi produzido por outro trabalhador. A divisão social do trabalho e a produção de bens são a base do capitalismo. O Brasil se tornou um país urbano há pouco tempo. A mudança de perfil da sociedade brasileira começou na década de 1930, mas foi somente na década de 70 que o censo mostrou que a população urbana já era maior do que a rural. A urbanização das décadas de 30 e 40 acompanhou profundas alterações na estrutura da sociedade e na economia brasileira. Na década de 50, a industrialização tomou impulso. Os sistemas de transporte e meios de comunicação de massa expandiram. Com essas transformações, as cidades se tornaram o espaço das atividades econômicas e de novos padrões de relações sociais. Na segunda metade do século XX, a população urbana passou de 19 milhões para 138 milhões de pessoas. A cada ano, o contingente urbano aumentava em mais de 2 milhões de habitantes. O sistema capitalista surgiu por volta do século XII, quando o sistema feudal na Europa começou a se transformar. O crescimento da população, o aumento do número de cidades favoreceram as relações mercantis e o surgimento do trabalho assalariado. Com as grandes navegações do século XV, começou a fase do capitalismo comercial, em que as mercadorias circulam entre os continentes. Em uma divisão internacional do trabalho, as colônias produziam matéria-prima e as metrópoles europeias exportavam manufaturas. A consolidação do sistema capitalista
aconteceu na Inglaterra, no século XVIII, com a substituição da manufatura pelas máquinas a vapor. Esse processo é chamado de Revolução Industrial. O capitalismo se fortaleceu e, no século XX, formaram-se os grandes conglomerados econômicos. Os países mais ricos passaram a controlar a maior parte da produção mundial e a influenciar o resto do mundo. E hoje, será que o capitalismo continua se transformando? Nos vemos no próximo encontro. Olá, pessoal. Todo e qualquer tipo de trabalho é digno, seja o trabalho na indústria ou em qualquer outro estabelecimento. Por isso, é importante pensar na segurança durante o exercício de uma função. Os trabalhadores possuem hoje direitos que foram conquistados através de muita luta. Veja alguns deles: férias, 13º salário, vale transporte, vale refeição, fundo de garantia, aposentadoria, salário maternidade, PIS, PASEP. Atualmente existem sindicatos e outros órgãos que fiscalizam o cumprimento dessas regras, mas nem sempre foi assim. Os trabalhadores precisavam cumprir muitas horas de trabalho e as condições eram mínimas. Homens, mulheres e crianças eram explorados e trabalhavam em lugares sujos, sem ventilação e nenhuma segurança. Nos dias atuais, existe uma preocupação com a segurança no trabalho. A exigência de equipamentos como óculos, capacetes, protetores auditivos, cintos e cabos de segurança e roupas adequadas para ambientes diferenciados. Mas a luta por melhores condições de trabalho e mais segurança continua. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo foi dividido em dois polos de poder. De um lado, os Estados Unidos representando o capitalismo, do outro, a União Soviética e o mundo socialista. Esses países travavam uma guerra sem utilização de armas e o mundo ficou conhecido como mundo bipolar. Teve início a chamada corrida armamentista. As armas eram produzidas, mas não eram utilizadas. A Guerra Fria foi um conflito de poder. Cada um produzia mais armamentos para demonstrar mais poder. Porém, com a queda do socialismo, a União Soviética se desmembrou e os Estados Unidos se tornaram uma grande potência. A Guerra Fria se estendeu até 1989, quando o socialismo veio abaixo de vez. Os países buscaram uma nova economia, uma economia de mercado. Ou seja, não era mais a corrida armamentista, mas uma disputa econômica. Essa é a realidade do mundo hoje. Uma disputa capitalista pelo poder econômico. O medo da violência, o desemprego, a preocupação com a educação dos filhos ou com a alimentação transforma a nossa vida, muitas vezes, num caos. É preciso questionar, conversar com outras pessoas para buscar uma solução. Isso acontece porque vivemos numa sociedade individualista. Caímos naquela história de que, mas nunca vai acontecer comigo. As pessoas só tomam uma atitude depois que sentem na pele o efeito de alguma situação. As pessoas unidas conseguem realizar feitos que podem transformar a vida em família, no bairro, na escola, no trabalho. São ações como a preocupação com a reciclagem do lixo, o respeito às opiniões da família, a melhora nas relações do trabalho, sendo mais cordial, mais ético. Com essas atitudes, é possível melhorar a sociedade em que vivemos. Nos vemos no próximo encontro. Olá, alunos do meu Brasil. Vivemos num mundo individualista, cheio de pessoas que não ajudam ninguém. É claro que nem todos são assim. E muitas vezes essas pessoas também não têm culpa. Eles são reflexos de uma estrutura de vida. Muitos lutam para sobreviver,
trabalham muito e têm pouco tempo até mesmo para ações solidárias, ou seja, para ajudar alguém, porque muitas vezes também precisam de ajuda. Mas as mudanças devem aparecer. A sociedade precisa construir com urgência uma realidade mais igualitária, sem preconceitos, com pessoas ajudando o próximo e não pensando apenas em si próprios. A vida de cada um de nós depende de outras vidas também. Pois, como diz a frase do poeta inglês John Donne, nenhum homem é uma ilha. Sendo assim, é difícil sobreviver sozinhos, pois necessitamos uns dos outros. Uma vida democrática requer a união e a troca. O verdadeiro símbolo da democracia é a solidariedade. A sociedade atual vive um momento de contestação e de inversão de valores. O resgate de ideais como igualdade, dignidade, justiça, solidariedade, fraternidade faz parte de uma busca incessante. Tudo isso acontece pelo desejo de mudança. Reconquistar esses valores representa a tão sonhada democracia, pois o respeito aos indivíduos está ligado aos direitos e deveres de qualquer cidadão, independente da cor, credo, opção sexual e outras classificações. Porém, trata-se de uma tarefa árdua resgatar algo que foi perdido e que depende de todos nós. É preciso se livrar dos preconceitos, não se julgar mais importante do que o outro. É preciso saber conviver fraternamente. A verdadeira democracia está numa sociedade justa, com igualdade de condições. Na democracia, é fundamental o reconhecimento da importância de lutar pelos direitos. A sociedade atual tem uma grande missão: lutar para reconhecer os direitos da minoria oprimida. É uma tarefa árdua. Em muitos momentos, desistir seria mais fácil, mas é necessário não fraquejar e buscar o reconhecimento daqueles que são considerados excluídos, independente da cor, do credo, da opção sexual, da busca pela terra, da luta por um teto, do reconhecimento como alguém que não segue os padrões normais. Independente de tudo isso, todo cidadão merece ser respeitado. Essa é uma luta de todos, onde a união faz a força. Os cidadãos, ou seja, todos nós, independente das diferenças, devem ter em mente a luta diária para uma conquista desse grande propósito, que é o ideal de democracia. Nos vemos no próximo encontro. Saudações, estudantes de Sociologia. No Brasil, o Poder Legislativo é formado pelo Senado, pelo Tribunal de Contas da União e pela Câmara dos Deputados. Fazem parte do Senado os representantes dos estados e do Distrito Federal. O Tribunal de Contas ajuda o Congresso Nacional nas atividades de controle e fiscalização das contas do governo. E o Congresso também é responsável pela elaboração das leis. A Câmara dos Deputados é formada pelos representantes da população brasileira. A maioria das proposições legislativas, dos debates e das decisões de importância nacional começam na Câmara dos Deputados. A Câmara elabora o regimento interno e pode autorizar processos administrativos contra o presidente, o vice-presidente e os ministros. O Poder Legislativo brasileiro adotou o sistema bicameral, que funciona da seguinte forma: a elaboração de normas jurídicas passa pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Se uma matéria começa no Senado, a Câmara faz a revisão e vice-versa. A única exceção é para as matérias privativas do Senado ou da Câmara. No Brasil, vivemos um sério problema de desigualdade social. Milhares de cidadãos são privados dos direitos básicos como moradia, alimentação, saúde, educação e saneamento básico. Os programas de redistribuição de renda oferecidos pelo governo federal são medidas que amenizam a situação.
Só que nem sempre esses programas têm recursos suficientes. Por outro lado, são cada vez mais frequentes iniciativas de voluntariado e projetos sociais. O Ação Global é um exemplo desse tipo de iniciativa. É um evento nacional realizado pelo SESI em parceria com a Rede Globo, que acontece desde 1996. O Ação Global é realizado no mesmo dia em diversas partes do Brasil. Durante o evento são oferecidos serviços gratuitos para todos que quiserem participar. São serviços de saúde, como atendimento médico e odontológico. Tem também emissão de documentos, atividades de lazer, esporte, cultura e educação. O objetivo do Ação Global é a inclusão social e a cidadania. A inclusão social é um assunto muito discutido pela nossa sociedade. O termo inclusão é abrangente. Pode se referir, por exemplo, às possibilidades de diferentes grupos desfrutarem de recursos que poderiam ficar restritos a uma parcela da população. Na área da educação, o foco da discussão está na inclusão de alunos portadores de necessidades especiais nas aulas regulares das escolas. Algumas instituições públicas de ensino já estão colocando em prática essa proposta, que faz parte da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. De acordo com essa proposta, os indivíduos que são portadores de necessidades especiais só teriam a ganhar com o convívio com outros alunos e com o mesmo processo pedagógico. As maiores dificuldades do processo de inclusão dos alunos com necessidades especiais é o preconceito. Será que as crianças vencem as barreiras da convivência com mais facilidade? Ou a sociedade já está mais preparada hoje? O que você acha? Nos vemos no próximo encontro. Olá, turma da Sociologia. Você sabe o que significa a identidade cultural de um povo? Identidade é o patrimônio cultural comum entre indivíduos ou grupos. Esse patrimônio cultural são a língua, as artes, as festas, o trabalho, a religião, entre outros. São processos construídos ao longo dos anos a partir de várias fontes no tempo e no espaço. Mas o encontro de culturas muitas vezes pode gerar o que chamamos de choque cultural. Pela história, temos exemplos que nem sempre o encontro de culturas é pacífico, principalmente quando uma se sobrepõe à outra. Foi o que aconteceu com os portugueses quando chegaram no Brasil. Eles impuseram a cultura europeia aos indígenas e de maneira bem hostil. Consideravam os índios seres inferiores que deveriam ser civilizados e cristianizados. Assim, aos poucos, os índios foram perdendo a cultura e também a identidade. E você? Já viveu um choque cultural, um confronto de identidades? O acompanhamento escolar dos filhos é algo importantíssimo, mas que muitas vezes é deixado de lado. O bom rendimento e comportamento das crianças são usados como argumentos para a ausência dos pais no ambiente escolar. No entanto, acompanhar de perto a vida estudantil das crianças pode fazer toda a diferença. Família e escola devem agir como uma equipe na formação dos estudantes para que no futuro eles sejam cidadãos críticos, capazes de enfrentar a complexidade de situações que surgem na sociedade. Se você tem filhos, ou se é responsável pela formação de crianças, fique atento. Vá às festas na escola, olhe os cadernos e anotações, ajude na organização do material. Converse bastante e incentive a criança a encontrar na escola um espaço de pura aprendizagem. A questão dos meninos e meninas de rua é um problema social grave e que se tornou mais intenso nas sociedades contemporâneas. Todos os dias, uma centena de crianças e adolescentes vão parar na rua. Muitos
já perderam vínculos familiares, sobrevivem de esmolas, moram debaixo de pontes e viadutos. Uma característica destes grupos é o nomadismo. Trocam de lugar como estratégia usada para não se tornarem conhecidos. À margem da sociedade, são excluídos e causam repulsa em muita gente. O comércio e as pessoas que transitam pelas ruas das cidades veem esses garotos e garotas com um sentimento de medo e desprezo. Por isso é fundamental que existam projetos sociais. Com eles é possível minimizar a situação e oferecer outras oportunidades de vida para estas crianças e adolescentes, resgatando a dignidade, a cidadania e o respeito. Direito de todos os cidadãos. Nos vemos no próximo encontro. Olá, estudantes! Os movimentos sociais são sempre motivados por determinados acontecimentos, como, por exemplo, crises econômicas, desemprego, violência extrema, miséria. Diferente de outros conceitos, a definição de movimentos sociais apresenta significados distintos conforme a concepção a partir da qual se desenvolve. Os mais variados tipos de ação coletiva são classificados como movimentos sociais. O termo é usado para designar organizações estruturadas entre pessoas e entidades com interesse comum, formada para defender ou promover certos objetivos. A história da humanidade é uma história de lutas. No entanto, essa luta não é sangrenta. Não é uma luta com armas de fogo. É uma luta com ideias, com argumentos. Para ser mais preciso, é uma luta através do direito e da democracia. Falar em cidadania é antes falar em consciência, em direitos e deveres. E não apenas em conceitos legais que permitem votar, que é a cidadania ativa, ou ser votado, que é a cidadania passiva. Mas se trata de um conceito mais amplo, filosófico, sociológico, histórico e político. Ser cidadão é fazer parte de uma sociedade. O homem é, por natureza, um ser sociável. A cidadania não pode existir se não houver uma completa compreensão da importância da pessoa como membro do corpo social. E o exercício da cidadania pressupõe ter direitos civis, políticos e sociais. Se hoje temos o direito de ir e vir, o direito ao livre-arbítrio e tantos outros, é porque antes de nós, muitos lutaram e até morreram por essas conquistas. A luta pelos direitos constitui o componente básico de cidadania relacionado com a justiça e com a igualdade. Num país como o Brasil, essa luta é incessante. E você? O que move você a lutar? Você faz algum tipo de trabalho voluntário? Ser voluntário é dedicar parte de seu tempo espontaneamente, sem remuneração, a uma atividade que possa ajudar alguém. É acreditar que a contribuição individual pode mudar uma realidade. E é estar disposto a oferecer conhecimento, experiência e tempo a uma causa que irá beneficiar a comunidade onde se vive. O voluntariado pode ser exercido de diferentes formas, como, por exemplo, no auxílio a atividades em escolas e instituições em comunidades pobres, ou em momentos extremos como enchentes e tempestades. Um exemplo interessante que ocorre anualmente nas regiões na qual o frio é mais intenso é a mobilização voluntária pela arrecadação de agasalhos. Todos podem ser voluntários, independentemente de idade, condição social ou profissão. Basta querer ser. Mas o trabalho voluntário deve ser encarado com responsabilidade e seriedade. Nos vemos no próximo encontro. Olá!
Vivemos em um país democrático. Nas democracias representativas, os cidadãos elegem representantes em intervalos regulares. Uma democracia é representativa no duplo sentido. Ela tem instituições nas quais as decisões coletivas são tomadas por representantes e espelha pelos representantes os diferentes grupos de interesse que se formam na sociedade. O representante é o executor da vontade dos eleitores. Uma representação política é pertinente aos assuntos da direção das coisas públicas, aquelas que interessam a todos. A população em geral tem consciência disso, mas muitas vezes não utiliza essa possibilidade de escolha dos representantes de forma consciente. Afinal, você lembra em quem votou na última eleição? Ou melhor, você sabe de algum projeto de autoria do seu candidato? Qual é a nossa responsabilidade com relação aos representantes que elegemos? Isso é assunto para uma longa reflexão. Até mais. Em 5 de outubro de 1988, entrou em vigor no Brasil uma nova Constituição Federal. Ela foi resultado de um longo processo de retorno da democracia ao país. Esse momento marcou nossa história porque despertou grandes expectativas no povo brasileiro, principalmente com relação ao respeito aos direitos humanos e à existência de maneiras eficazes de participação popular. A partir daí, o Brasil passou a ser identificado como um Estado democrático de direito. O que significa dizer que o Brasil, a partir do instante em que a Constituição entrou em vigor, adotou uma postura baseada na democracia e na participação popular. Além disso, essa Constituição reforçou aspectos de grande importância, como a soberania, a cidadania, a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e também o pluralismo político. No universo das relações humanas, e especialmente no campo afetivo, a conciliação é uma palavra mágica. Ela indica a vontade e a ação de aproximar, de unir. Na linguagem jurídica, a conciliação é o ato pelo qual duas ou mais pessoas envolvidas em um processo por interesse material ou moral colocam fim amigavelmente ao confronto. A conciliação é utilizada em causas trabalhistas, cíveis, comerciais e criminais. Ela tem uma importância de dupla face. De um lado, promove a paz entre as pessoas. De outro, arquiva o processo. Atualmente existe a atividade específica de conciliador, ou seja, um auxiliar do juizado especial civil ou criminal procura harmonizar os interesses entre as partes e promover o entendimento. Dessa maneira rápida e eficaz, pode-se resolver casos de propriedade, família, menores, acidentes, inventários, separação de casais e crimes de menor gravidade. Nos vemos no próximo encontro. Olá, pessoal. O boia fria é o trabalhador agrícola que se desloca diariamente para uma propriedade rural. Geralmente ele executa tarefas por empreitada, tem pouca ou nenhuma escolaridade e trabalha por salários muito baixos. O valor pago pelo trabalho do boia fria varia conforme a produção. O valor é resultado da quantidade de toneladas ou arrobas colhidas. Na cana-de-açúcar, por exemplo, um trabalhador corta em média 9 toneladas durante uma safra. O termo boia fria surgiu por causa do costume desses trabalhadores de carregar uma marmita que na hora do almoço era consumida fria mesmo. Como você deve saber, boia é uma gíria para comida. Por isso, boia fria é comida fria. A carga horária de trabalho varia entre 10 e 12 horas diárias e somente 30 minutos para o almoço. No fim da tarde, os trabalhadores são levados de volta para casa e no outro dia repetem a mesma rotina.
Esse tipo de trabalho é considerado subemprego, porque o trabalhador é explorado, tem péssimas condições de trabalho e grande desgaste físico. Historicamente, a conquista de direitos é resultado de um longo processo de participação nas decisões coletivas e também de negociação entre diferentes pontos de vista. Os direitos, como conhecemos hoje, são resultado de muitas lutas de outras gerações. E apesar das constituições modernas e democráticas, ainda é preciso lutar para que os direitos expressos nas leis sejam efetivamente cumpridos. Por exemplo, direitos trabalhistas conquistados no passado estão sendo perdidos com a economia globalizada. No Brasil, o direito à saúde, à educação, à moradia e ao lazer não é assegurado a todos. O exercício da cidadania pressupõe o comprometimento coletivo. Se existe um problema na rua, no bairro ou na escola, não adianta esperar a solução de braços cruzados, simplesmente porque existe o direito garantido por lei. É preciso se organizar, reivindicar, buscar soluções e pressionar os órgãos competentes. Participar da vida pública significa assumir o lugar de quem interfere e é corresponsável pelo rumo da história da sociedade onde vive. O capitalismo se caracteriza pela acumulação permanente de capital e pela geração de riquezas. O dinheiro e mercados financeiros têm papel essencial no sistema, assim como a concorrência, a inovação tecnológica e a expansão das empresas multinacionais. A especialização do trabalhador em tarefas cada vez mais segmentadas no processo produtivo também é uma característica do modo capitalista de produção, porque traz aumento de produtividade. O modelo capitalista também é chamado de economia de mercado ou de livre empresa. A regulação do capitalismo se dá por uma relação entre oferta e procura por uma mercadoria, o que determina o valor do produto. O Estado assegura as condições institucionais e a infraestrutura para a produção. A ideologia capitalista diz que o bem comum é atingido pelo equilíbrio do mercado. Nos vemos no próximo encontro. Pois é, pessoal, concluímos o ensino da disciplina de Sociologia. Espero que você tenha feito um bom proveito dos nossos encontros. Agora você já sabe por que a omissão, aquela coisa de ficar fazendo corpo mole diante dos problemas do nosso cotidiano, pode dificultar o estabelecimento de um Estado democrático. Cada um de nós é responsável por uma ação política individual. Juntos, nós formamos uma organização social e assim temos força para lutar por um mundo mais justo, fraterno e igualitário. A política é a expressão da realidade social e tem uma dimensão individual e coletiva. As lutas políticas são uma marca constante na história da civilização. Foram as lutas históricas que garantiram os direitos à sociedade, aos trabalhadores, às mulheres, aos jovens e às crianças. Basta ver o Código do Consumidor, a redução na jornada de trabalho e a garantia dos direitos trabalhistas, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parabéns pelo seu esforço e pelo seu crescimento. Você está capacitado a perceber a dinâmica social e a decidir qual a sua participação na sociedade. Faça bom uso do que aprendeu. Boa sorte!